Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um React. Hoje não vamos ter, obviamente, a parte engraçada, que é para poder te aliviar um pouco da loucura que é a política brasileira, mas iremos reagir aqui ao que tudo que está acontecendo entre esta guerra de Israel contra Hamas, esse grupo aí terrorista, que a esquerda tem uma dificuldade, né, de dizer que é terrorista, e agora saiu que 40 bebês foram decapitados e mais de 900 israelenses foram mortos pelo Hamas. Lembrando também que o povo de Hamas aí, eles parabenizaram muito, né, o atual mandatário aqui do Brasil. Eles deram os parabéns, né. Eu não sei como é que eu posso dizer pra vocês, pessoal. Eu não sei que relação é essa, que chama é esse do Lula com bandido, né? Será por quê, hein, pessoal? Dá uma olhadinha. Soldiers, and they say what they've witnessed as they've been walking through these different houses, these different communities, babies, their heads cut off. That's what they said. Gunned down, families completely gunned down in their beds. You can see some of these soldiers right now comforting each other. Many of them reserves who jumped into action, leaving their own families behind as well, not knowing the sheer horror that they were about to come to. They say they've never experienced anything like this. This is nothing that anyone could have even imagined. Mas com isso, é claro que a esquerda condenou esses ataques, não é possível. E o pessoal democrático, né, do amor, ficou em silêncio ou até mesmo apoiou. Pois é, meus amigos. MST, conhece? Movimento Sem Terra, né? Braço aí político do Lula. Chama a ação terrorista de Hamas de brava resistência. Isso aqui é uma das fotos, né, de quando foi bem ali no primeiro dia, uma mulher foi feita ali de refém por esses terroristas, e o MST dizendo que é brava resistência. Essa aí é a esquerda. E a gente teve, né, algumas outras figuras, como por exemplo a Soraya Tronic, que alguém comentou assim: enfim, descobriu o que é terrorismo, que é muito diferente do nosso 8 de janeiro. Espero que aprenda a lição. E aí, ao invés dela responder, né, de fato, é bem diferente o Hamas das pessoas que estavam aqui, né, baderneiros no dia 8. Não. Olha o que ela respondeu. Estás falando das senhorinhas fundamentalistas orando com a Bíblia nas mãos? Qualquer semelhança não é mera coincidência. É assim que tudo começa. Tente enganar outros. Aqui você não tem futuro. Cara, você tem noção do que essa mulher simplesmente disse? Ela disse o seguinte: olha, na verdade, o que é o Hamas é o fim do que eles fizeram aqui no dia 8, das pessoinhas lá, católicos, evangélicos, com a mão. Ela estava sugerindo basicamente isso, né? De que é só fases diferentes do mesmo extremismo. Olha o nível que chega, né? Mesmo com algo bem claro, sendo mostrado que isso é terrorismo, né? Decapitar, matar e várias outras coisas, né? Explodir ali, Todo mundo já sabe também, né? Que golpe. O próprio Bolsonaro falou isso. Que golpe não é dado com velhinhas, com senhorinhas. Se o Bolsonaro quisesse realmente, né, pessoal, ter dado golpe, ele teria como fazer isso quando estava na presidência, né? Até porque ele teve uma reunião aí com o Exército, a Marinha, outros órgãos aí das forças militares. Teve uma reunião com eles. Ele poderia ter metido o golpe, ter conversado com todo mundo, convencido todo mundo, chamado a mídia aí para apoiá-lo, né? Porque a Globo, se você não sabe, a Globo apoiou o golpe de 64. Entendeu? Roberto Marinho falou isso. E nada disso foi suficiente para essa pessoa aí, né, reconhecer que os atos, por exemplo, do dia 8 não foram terroristas, mas sim baderneiros. E quando você olha ali também o perfil do Flávio Dino, né, ministro da Justiça, tá? Que deveria, obviamente, se pronunciar sobre isso. Quando você coloca aqui na aba, né, pesquisar Flávio Dino terroristas, não aparece Hamas. Olha só que incrível. Aparece o quê? Vivemos o Capitólio brasileiro, lá terroristas. Ou seja, falando do pessoal do dia 8. Mais uma vez aqui, ó. Não sei o que para vencer os vândalos, golpistas e terroristas. A Constituição que os terroristas, falando do pessoal do dia 8. Você só tem aqui, ó, terroristas
Uma pergunta aqui pro Flávio Dino. Um dos grandes líderes do PCC não, pessoal, desculpa, do Comando Vermelho, um dos grandes líderes do Comando Vermelho, ele estava encabeçando aí a primeira posição aí dos homens mais procurados do Brasil. E por incrível que pareça, ontem o nome desse rapaz, dessa pessoa, não está mais lá. O que aconteceu? É uma boa pergunta a se fazer ao Flávio Dino. Cadê essa pessoa? Por que o nome dele não está mais lá encabeçando? Sendo que ele nem foi pego ainda. Ele ainda continua foragido. Pessoal, pelo amor de Deus. E absolutamente, ó, clicar aqui no perfil dele, ó, nada sobre condenação de Hamas, desse grupo terrorista. Absolutamente nada. Simplesmente o nosso ministro da Justiça não tem sequer uma menção condenando o grupo terrorista de Hamas. Esse aí é o ministro. Como eu falei, ele não vai jamais falar nada. Quando o Lula ganhou aqui as eleições agora de 2023, como eu já disse, eles mandaram uma mensagem aqui pro Brasil, pro Lula. Eles mandaram uma mensagem pro Lula aqui dando os parabéns. Nunca que ele vai falar nada. O Brasil, pessoal, está sendo comandado por uma quadrilha de bandidos, um bando de ladrões. O povo brasileiro colocou de novo aí no poder. Da mesma forma, aí o Itamaraty colocou o seguinte: falecimento de cidadão brasileiro em Israel. Cara, os caras esconderam a palavra terrorismo, Hamas, eles não colocaram os verdadeiros responsáveis por isso. E quando você clica, eles cancelaram aqui os comentários, porque foi tão ridículo, né, que eles não deixaram as pessoas comentarem, né? E tomou aqui, obviamente, né, uma nota aqui de correção aqui no Twitter, ó. Hanan Iglesias foi assassinado pelo grupo terrorista Hamas. Não é um mero falecimento de cidadão brasileiro em Israel. Ele foi assassinado pelo grupo terrorista Hamas, né? Então, era necessário, né, deixar aqui, porque fica, isso aqui pode gerar dúvidas, né? Falecimento, que o cara tava lá e, exatamente, não foi um mal súbito, não teve uma morte súbita, não teve uma parada cardíaca no meio da confusão, não, ele foi morto, assassinado. É complicado, né? Da mesma forma, o ministro dos Direitos Humanos também, em sua nota aqui de pesar, colocou o seguinte: vítimas dos atentados do dia 7 de outubro em Israel. Na nota aqui do Ministério, não tem a palavra terrorismo nem Hamas. Eu te pergunto, que dificuldade tem, bicho? Que dificuldade tem dos caras darem nome aos bois? Os caras colocaram, olha, o grupo terrorista Hamas matou um brasileiro. Qual é a dificuldade disso? É impressionante como, quando ele veio aqui, né, e eu deixei isso bem claro para ele, que ele não condenou, por exemplo, o Nicolás Maduro, que inclusive se solidarizou com a Palestina, tá? E eu falei, olha, você não condena o Maduro. Eu te perguntei se você, por exemplo, condena os bandidos do Guarujá. Nada. Te perguntei se você condena Daniel Ortega na Nicarágua. Ele também não disse nada. Para mim, quem não condena o mal é mal da mesma forma. Simples assim. Também tem outro ditado, né? Me diz com quem tu andas e eu te direi quem és, né? Quem são seus amigos. Sim. Isso não é de agora, né? Vocês reconhecem esse cabrinho aqui, ó? Pois é, Guilherme Boulos, ó. Pessoal with Palestine, né? Pessoal com a Palestina. Inclusive, por conta dessa solidariedade à Palestina, ele perdeu o seu coordenador de campanha lá em São Paulo, né? Você planta, você colhe, né? E não é de agora que já tinha um homem já dizendo com todas as letras o que é o mal. Vê se você reconhece essa voz aí. O mapa perdendo suas vidas de uma forma inaceitável. Nós não podemos ter omissão diante de uma situação como essa contra o extermínio de povo nenhum em nenhum lugar do mundo. É essa a posição do PCC, o terrorismo da Palestina. Certamente de muitos outros. Chega de terrorismo. E quero dizer ao deputado Bolsonaro, chega de terrorismo. Como representante dos torturadores que ele é, que o PCdoB tem voz, comunista, tem matou voto. 10 milhões no mundo, quando comunista. O líder do PCdoB estiver falando que ele calha a boca, porque nós temos voz e voto, e ele que respeite
a liderança do PCdoB na democracia brasileira. Muito obrigado. Cala tua boca pra poder falar do meu nome aí. Vocês conhecem, né, esse homem? Tá ok? Tá ok? Homem já, desde lá de trás, ó, deixa eu ver quando é esse vídeo aqui, ó. Há 9 anos, Jair Bolsonaro já estava defendendo Israel e condenando ali os atos de terrorismo. E por fim, não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar aí, digamos, no Bolsonaro. Vamos ver o que os próprios líderes do Hamas dizem a respeito deles mesmos, né? Se você não acreditar na palavra deles mesmos, aí o problema não está comigo, o problema está com você. Agora o Hamas discutirá quando eliminará Israel, chefe do Hamas. Devemos atacar todos os judeus do planeta Terra, devemos abatê-los e matá-los. Alto funcionário do Hamas. Os judeus são a nação mais vil e desprezível da história, oficial do Hamas. Olá, traga aniquilação sobre os judeus, sheik oficial dos Hamas. Quando falamos sobre resistência pacífica, estamos enganando o público. Esse aqui é o cofundador do Hamas, Mohammed al-Zahir. Vamos derrubar a fronteira e arrancar seus corações e seus corpos. Chefe também do Hamas. E por fim, o alto funcionário do Hamas. Israel chegará ao fim assim como começou. Chegará o dia em que as pessoas perguntarão: para onde foi Israel? Esse é o pessoal que o MST está chamando de ação terrorista de brava resistência. Então, pessoal, hoje aqui, como eu disse, né? O react é mais para poder mostrar a inconsistência, incoerência, hipocrisia, para poder mostrar a verdadeira face da esquerda, porque são em momentos como esse que dá para ver de fato quem é quem. Então fica aqui toda a minha solidariedade a Israel. De fato, após aí o Holocausto, eu tenho certeza que a data é o momento mais triste para Israel. E além, obviamente, né, das nossas orações aqui, não tem muito o que fazer de fato. E guerra sempre, obviamente, ambos os lados, né, tem inocentes, e é o que mais machuca, né, o nosso coração. Tem crianças no meio disso, né, famílias que, poxa, estão sofrendo consequências, inclusive de pessoas que nem estão lá, né? O Luiz Bragança postou algo interessante, que inclusive eu quero ler aqui para poder finalizar, e diz respeito ao que nós estamos vivendo, né? Dá só uma olhada aqui. Vou finalizar com a fala dele. Os líderes do Hamas moram longe das zonas de conflito, em hotéis de luxo na Turquia, arrecadam centenas de milhões em doações, mas pouco ou nada chega na população palestina. Doutrina seu povo sob a agenda política de interesses internacionais. Preferem o terror e o caos como método político, são subversivos, intolerantes, e seus líderes são ditadores fisiológicos e vingativos. Por essas e outras semelhanças, muitos da esquerda mundial apoiam o Hamas. Ou seja, basicamente os líderes, né, nem moram nessas zonas de conflito, estão lá em hotéis de luxo, enquanto a sua população sofre. Que Deus aí abençoe Israel, que Deus abençoe aí com esse mundo. E, né, impressionante que tinha lá, né, anteriormente, o Guga Chakra, né, dizendo que o mundo, né, sem o Trump ia estar mil maravilhas, né? Estamos vendo que mais uma vez estão errados. Um abraço, que Deus abençoe Israel e todo o nosso mundo.